Igreja, bom dia a todos vocês. Convido vocês a se colocarem de pé nesse momento. O nosso culto vai começar para a glória do Senhor Jesus. Cumprimente o irmão que está do seu lado. Diga que é muito bom estar com ele aqui. Abraça o seu irmão. E que privilégio, irmão, estarmos todos juntos aqui para poder louvar e glorificar o nome do Senhor. Vamos começar orando para entregar o nosso culto ao Senhor. Oremos. Santo Eterno Deus, obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado conosco, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Teu amor e a Tua bondade nos cerca todos os dias. Senhor, meu Deus, recebe esse culto como um aroma agradável a Ti. Que tudo que venha a ser cantado, pregado, falado, tudo seja somente e unicamente para glorificar e engrandecer o Teu nome. Recebe o nosso louvor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Louvemos ao Senhor. Crucificado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem quem tu és, um profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, o Filho de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curou os enfermos, livrou os cativos, era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem quem tu és, um profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, o Filho de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo,
igual não há. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti. É justo e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti. É manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Quantos esperam por esse momento? Levante as suas mãos. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como esperamos
maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia. Cante pra ele, cante. Em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia, ele virá, em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, tua presença, Senhor. Aplauda esse Deus tão maravilhoso nessa manhã. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão, ao chão. Veja, a vida está tão perto. Pronto, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem
escancarados. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. E agora? Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Irmãos, Cristo é o único digno do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso sacrifício vivo. Cristo é o único da nossa vida. Tudo que nós fazemos tem que apontar para Cristo. Se você está fazendo alguma coisa que não aponta para Cristo, você está no caminho errado. Porque Ele é o único da nossa vida. É através dEle, é por causa dEle que nós estamos aqui hoje. Ele é tudo que nós precisamos. Tudo está submisso a Ele, porque Ele é o tudo. João fala que antes do verbo existir, o verbo estava lá no presente e Ele já estava escrito em tudo. Então é isso, Cristo é o único da nossa vida. Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor meu Deus, ocupa, Pai, o trono das nossas vidas, Senhor. Arranca, Senhor. Arranca, Pai, tudo que está ocupando lugares que não deveriam na nossa vida, Senhor. Tira, Pai, deuses que nós temos levantado, Senhor. Arranca altares que nós temos levantado, Senhor. E ocupa o trono de único da nossa vida, Senhor. Porque só o Senhor é digno de tudo que nós somos. Do nosso louvor, da nossa adoração, de nós, Pai. Só o Senhor é digno de tudo que nós fazemos. Ocupa, Pai, esse trono. Derruba, Pai, o trono dos outros deuses que acabamos levantando, Pai. Muitas vezes o nosso ego. Muitas vezes tantas outras coisas que a gente acaba levantando, Pai. Derruba e ocupa um lugar de único na nossa vida, Pai. Continua ministrando aos nossos corações. Continua trazendo a Tua palavra aos nossos corações. Que na pregação de hoje, Pai, a Tua palavra venha como algo cortante no nosso coração, Senhor. Que ela encontre um solo fértil no coração de cada um aqui, Pai. Muito obrigada por tudo. Continua ministrando aos nossos corações. Ocupa o lugar de único da nossa vida. Amém, amém e amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, chegamos em mais um momento de adoração do nosso culto. E para esse momento eu gostaria de chamar Vitor para fazer esse momento de adoração. Graças a Deus, meus irmãos. Bom dia. Vamos melhorar. Bom dia, meus irmãos. Isso, que bom que você está aqui nessa manhã. Você está aqui nesse domingo na casa de Deus para louvar o Senhor, adorar o Senhor. Que tempo especial de adoração. A presença de Deus era real ali no nosso meio, a gente louvando. E eu espero que você tenha percebido isso também, que o Senhor está aqui no nosso meio e Ele quer continuar ministrando aos nossos corações. Eu quero trazer uma palavra para você aqui nessa manhã de dízimos e ofertas. Eu queria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. Se você conseguir abrir, abra aí, acompanhe comigo essa leitura. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. A gente vai ler 3 versículos e contextualizar um pouco da história dessa mulher, a mulher sunamita, uma história conhecida por você. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. Versículo 9. A mulher disse ao marido: sem dúvida esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo como uma cama, com uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Versículo 11. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto para descansar. Essa é uma história conhecida, eu quero só ler aí porque é uma história grande e a gente vai contextualizando com relação a isso. Mas quando a gente olha nesse contexto, existia uma mulher que estava ali naquela cidade de Sunem. E quando o profeta Eliseu chega, ela reconhece que aquele homem, aquele profeta, era alguém que tinha a presença de Deus acompanhando ele. Era um homem de Deus, um homem que amava e honrava ao Senhor.
E ela resolve, junto com o seu marido, preparar ali um quarto, algo especial para ele. Eu acho interessante, eu já quero trazer aplicações bem rápidas e diretas com essa história. É de que a primeira coisa que eu aprendo é que a mulher tem ali um discernimento espiritual de entender que a presença de Deus estava ali com aquele homem. Quando a gente olha para a história, a gente vê que ela reconhece que é um homem de Deus. E com o coração reconhecendo essa presença, ela resolve ali não improvisar, não fazer algo de qualquer jeito, não fazer algo de qualquer forma, mas com todo o seu coração, sem pressão e de forma voluntariosa, cuidar daquele homem de Deus. E ela resolve mobiliar, fazer um quarto, mobiliar toda aquela casa. Imagine você lá, ela indo lá escolher a cama, a cadeira, a lâmpada, a mesa para o profeta descansar. Ela provavelmente deve ter ido ali na época, na Tok-Tok ali da época, e escolheu as melhores coisas. A Bíblia deixa claro que ela escolheu a melhor mobília, para que pudesse honrar aquele homem que carregava a presença de Deus com ele. E a gente precisa entender isso, para que quando a gente esteja nesse momento, diante do Senhor de fidelidade, nós possamos não entregar o improviso ou o que sobra de nós, mas reconhecer que a presença de Deus tem nos acompanhado dia após dia e entregar para Ele o melhor que a gente tem. Seja nos dons, nos talentos, mas também em fidelidade nos nossos dízimos e ofertas. Essa mulher, ela teve esse discernimento e compreendeu isso. A gente precisa compreender isso no nosso dia a dia. Mas a segunda coisa que eu aprendo com essa história, a segunda lição é que quando nós dizimamos e ofertamos, a fidelidade de Deus sempre também nos alcança. A mulher prepara tudo aquilo ali para ele. Prepara a casa para Eliseu, prepara tudo. Eliseu fica até constrangido. Como é que a gente pode cuidar e abençoar essa mulher? Ela tem sido tão generosa comigo, por eu ser um homem de Deus. Está aí na história, você vai ver isso a partir do versículo 12. E Eliseu orando, o Senhor dá um direcionamento a ele. E ele olha para aquela mulher e diz assim, você vai ter um filho. Ela não podia ter filhos. E o Senhor a abençoa e ela passa a ter um filho. E é interessante que ela fica grávida, ela gera esse filho e é uma alegria tremenda e grande quando ela recebe. E é isso que eu quero que você aprenda. A gente já tem dito isso aqui, tem ensinado isso aqui. E que quando nós somos fiéis a Deus, a fidelidade de Deus alcança a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Aquela mulher, ela foi fiel, entregou o que tinha de melhor para cuidar daquele homem de Deus. E diante das circunstâncias que ela estava de não poder ter filhos, o Senhor vai e abençoa a vida e a casa dela. Quando nós somos fiéis a Deus, a fidelidade de Deus alcança a nossa casa. Quando nós cuidamos das coisas de Deus com amor, com zelo e honramos a Ele, a fidelidade de Deus também alcança a nossa casa. Mas nessa história, o final dela é interessante, porque esse filho tão querido que ela recebeu, ele acaba ficando doente e ele acaba morrendo. O interessante é que diante de tanta crise, a fidelidade de Deus também teve presente ali. Quando nós somos fiéis a Deus, e aqui é a última lição que eu trago para você nessa manhã, quando nós honramos a Deus, quando temos diante da provisão, da fartura, diante das crises, a fidelidade de Deus também nos alcança. Ele permanece fiel ali com a gente. Tudo parecia estar tão bem, o filho tão amado daquela mulher acaba falecendo e morrendo. Mas por causa da fidelidade dela, desde aquele tempo, diante da presença de Deus, com aquele homem de Deus, no momento que ela teve de maior crise, ela teve o direcionamento e as portas abertas diante de Deus. O que eu quero que você entenda aqui nessa manhã é que não é apenas um momento de um culto, não, é muito mais do que isso. A gente entender que a presença de Deus está aqui. A gente entender que nós pertencemos a esse reino, pertencemos a essa casa. Se nós não honrarmos, não cuidarmos, não temos esse discernimento da presença de Deus que nos direciona a alcançar a nossa comunidade, a alcançar aqueles que estão perdidos, abençoar outras pessoas, quem vai fazer se nós não formos, se nós não tivermos esse reconhecimento? E eu quero que também você grave isso e creia nessa verdade, que quando nós somos fiéis ao Senhor, a fidelidade de Deus também alcança a nossa vida e a nossa casa. Eu quero que você abaixe sua cabeça, a gente vai orar, e eu queria que nesse momento, com o coração voluntarioso, todos nós aqui possamos participar desse momento, dizimando e ofertando. Vai passar um vídeo com as formas de ofertar, tem o QR Code aqui, tem os gasofiláceos, tem a maquineta lá atrás para você ser participante, e atrás do seu banco também tem aí o QR Code. Então, de várias formas, eu quero convidar você para, junto com a gente, junto comigo, como igreja, sermos fiéis e participar desse momento de honrar o Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse momento, por esse tempo.
Obrigado, Deus, porque a Tua presença é real aqui no nosso meio. Desde o início, desde as primeiras orações, em todo louvor, Senhor, a Tua presença é real, a Tua presença é maravilhosa, a Tua presença é sublime, Senhor. Que graça nós temos em ter a Tua presença conosco, Deus. Nós não merecíamos, mas Tu olhou para nós e resolveu nos amar, e nós Te agradecemos por esse amor, mas também Te agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade. Assim como aquela mulher reconheceu essa fidelidade e a Tua presença na vida do profeta Eliseu, nós reconhecemos, Senhor, a Tua fidelidade sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Te agradecemos, Senhor, porque dia após dia Tu tem nos livrado. Te agradecemos, Senhor, porque o pão de cada dia, Deus, tem nos sustentado. Tu tem derramado sobre a nossa casa a provisão, o cuidado, a saúde, o livramento. Nós reconhecemos isso. Temos onde dormir, o que vestir, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque Tu tem cuidado da Tua igreja, Tu tem cuidado das famílias. Senhor, continua abençoando, cuidando, abrindo portas de emprego, trazendo direcionamento, trazendo, Senhor, cuidado e graça sobre cada lar, sobre cada casa, Jesus. Nós Te pedimos por isso. Mas também, Senhor, arranca de nós, Senhor, um coração que é fechado a crer na Tua fidelidade. Muitas vezes fechamos o nosso coração e entregamos sobras, seja do nosso tempo, seja dos nossos dons, mas também com o nosso dinheiro, com a nossa oferta e dízimo, Senhor. Retira de nós um coração avarento, mas coloque em nós um coração generoso e voluntarioso. Para entender que tudo que é mantido aqui, Deus, é através do nosso coração generoso. Coloca isso nos nossos corações, Senhor, porque isso vem de Ti também. Para que cada um possa ser participante e cooperador no Teu reino, para assim glorificar o Teu nome, Pai. Abençoa esse culto. Laurinha vai estar pregando aqui nessa manhã. Abençoa a vida dela também. Nos conduz, Senhor, em tudo, Deus. Abençoa mais uma vez a Tua casa, os líderes, os nossos pastores, a vida do pastor André. Senhor, esteja abençoando a vida de cada um deles. Nós fazemos isso para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Você pode ofertar de várias formas. Por transferência bancária e Pix, apontando o seu celular para o QR Code aqui na tela. Quando estiver em nossa igreja, também pode entregar a sua oferta em um dos nossos gasofiláceos, ou através da maquineta de cartão que está disponível em nossa secretaria. E lembre-se, cada um contribua segundo tiver proposto em seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você já entregou o seu dízimo, a sua oferta? Convido você a ficar de pé mais uma vez para louvarmos ao Senhor. Envolto em Tua presença, aos Seus pés é onde eu quero estar, em meio a Tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mas o que Tu podes fazer, só quero a Ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a Ti. Lamento por viver só pra mim mesmo,
volto em tua presença. Aos seus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção, não deves nada para mim. Jesus, não deves nada Tu para és tudo, Senhor. mais do que tu podes fazer. Nós só queremos a ti. A ti. Nós lamentamos, Senhor. Lamento por viver indiferente. Lamento por andar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Sim, leva-nos, sim, leva-nos, meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais nos satisfaz. Tu és tudo em nós. Quero a ti E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, o que mais eu poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Isso está escrito lá no Salmo 73. E é muito interessante porque eu li para vocês o final dos Salmos. Mas no começo, os Salmos começa falando o seguinte: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Em seguida, ele continua: quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Esse Salmos é escrito por Asaf. Asaf era um levita que era como se fosse um líder do louvor, sabe, no tempo de Davi. E esse Salmos ele é escrito em um momento de falta de fé de Asaf, em um momento em que ele tem a confiança no Senhor abalada. E ele começa a olhar para um lado, para um outro, e começa a ver que as pessoas maus prosperam. Como aqui mesmo ele fala, ele começou a ver que os maus, que os orgulhosos prosperavam. E ele quase perdeu a confiança no Senhor. O que eu li para vocês assim que eu subi foi: no céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, o que mais eu poderia querer na terra? Esse mesmo salmista que começa falando que quase perdeu a confiança no Senhor, ele termina entendendo que nada mais importa além do Senhor. Ele termina os Salmos entendendo que o Senhor é que sustenta ele. Ele termina os Salmos entendendo que Deus é tudo que ele precisa. Irmãos, o último versículo desses Salmos diz: mas quanto a mim,
Como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo que Ele tem feito. Queria dizer a você que muitas vezes a gente vai passar sim por crise de fé. Assim como Asaf, o salmista, passou. Gente, Asaf era um levita. Assim, quando a gente compara hoje, ele era um líder do louvor muito, muito importante mesmo dentro do reino. E ele passou por uma crise de fé. Mas mais do que cair, o mais importante é levantar. Então nós vamos passar por crise de fé, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por desespero, mas nós temos que entender que nada mais importa na nossa vida a não ser Deus ao nosso lado. E Ele está ao nosso lado. Então, independente da dificuldade que estamos passando, Ele está ao nosso lado. Assim como Ele esteve com Asaf e sustentou Asaf na crise de fé dele, Ele continua com a gente o tempo todo. Resta a gente buscar Ele, irmãos. Entender que nada mais importa na nossa vida além dEle. Nós precisamos dar esse passo de ir buscar o Senhor, de ler a Bíblia, de ter comunhão com o Senhor. Entendendo que nada mais importa além dEle na nossa vida. Gostaria de chamar o irmão Cris para fazer essa oração. Vamos entrar agora no momento de intercessão, de adoração. Se coloque da maneira que você se sente mais à vontade, de joelhos, em pé, sentado. E entregue, irmão, ao Senhor o trono da sua vida. Assim oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui hoje reunidos. Eu sei o quanto é difícil, diante de tanta batalha espiritual, o Senhor nos guiar através do Teu Santo Espírito. É difícil a luta de cada um, a vida de cada um no individual. Todos temos os problemas que só o Senhor conhece e, na sinceridade, todos estão orando aqui, pedindo ao Senhor uma proteção, uma ajuda. E eu te peço, meu Deus, nos guia conforme a Tua vontade, para que sejamos cheios do Espírito Santo, buscando ao Senhor, através da Tua palavra, através da oração, do jejum, o que for preciso para estar com o Senhor. E o Senhor sabe o quanto é difícil. Então, nos guia através das pessoas, nos guia através da palavra, nos guia através, conforme a Tua vontade, meu Deus. Eu te peço ajuda, porque nesse mundo não temos nada, meu Deus, com que podemos realmente nos preencher, só apenas com o Senhor. E precisamos saber disso todos os dias, porque o inimigo, ele é traiçoeiro, ele é esperto e não podemos subestimar ele. Então, que o Senhor nos dê força para lutar contra ele, porque sozinho não tem como. Apenas com o Senhor poderemos realmente ser ajudados. E através de Jesus Cristo, ao qual eu agradeço pela sua graça, pela sua misericórdia, porque se for para merecer a sua justiça, aqui estamos nós, meu Deus, deveríamos morrer diante do Senhor, diante da Tua justiça, mas graças à misericórdia de Jesus Cristo podemos ser salvos, e eu agradeço por isso, por todos aqui, meu Deus. Eu peço ao Senhor, por favor, ouça a oração de cada um, ouça no seu individual, ouça o que cada um precisa, mas o que realmente precisa, Pai, o que necessita diante do Senhor, não o que queremos, mas o que diante do Senhor realmente é necessário na nossa vida. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Amém. Graça e paz, igreja. Que bom que você está aqui nessa manhã. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família. É sempre bom estarmos na presença do Senhor. Então, é sempre um momento especial e festivo. Se você esteve aqui no domingo passado, você viu que a orientação da palavra de Deus, uma das orientações da palavra de Deus para a nossa vida, foi exatamente a valorização desse momento, né? Estabelecer na nossa vida o princípio do dia do Senhor. Esse foi um princípio que em nenhum momento foi quebrado, não tem alteração do Antigo para o Novo Testamento, porque esse é um princípio que faz parte da criação, ele é antes da lei. Então, estabelecer na nossa jornada o dia, aquele momento em que nos reunimos para consagrar o nosso Deus, o nosso Senhor em igreja. Aí sim, essa é a mudança, né, que a gente tem. Na nova aliança nós somos igreja, não mais a nação Israel, mas a igreja de Cristo. Então, que bom que você está fazendo isso hoje aqui. Irmãos, queria saber se tem alguém nos visitando. Se você tem nos visitado ou está nos visitando hoje, nós queríamos honrar e poder celebrar a sua vida. Se houver alguém nos visitando, você pode ficar de pé, irmão, por favor, só para a igreja conhecer você. Está aqui uma irmã ali atrás.
Então, Deus abençoe a vida de vocês aqui também. Você vai receber um abraço aí em nome das pessoas da nossa igreja e é uma alegria recebê-los em nome de Jesus. Quando o culto acaba, para você que nos visita, aqui no corredor, no Connect também, tem um pessoal que está à disposição para conversar com vocês, explicar sobre a igreja. Fiquem muito à vontade para também vivenciar esse momento. Quero dar alguns avisos aqui. O primeiro deles é sobre o acampamento dos jovens, né? Eles começaram a anunciar bem antes, lá no ano passado, mas está chegando já. Então, acampamento Forasteiros, você tem até o dia 22/2 para fazer a sua inscrição, mas a orientação é sempre se planeje, tá certo? Se organize financeiramente para poder pagar, né? A gente sabe que construir hoje uma estrutura de acampamento é difícil, então requer uma série de coisas, requer recurso. Então você que quer ir, você que vai, nossos adolescentes, nossos jovens, esse é um momento muito especial. Esse normalmente é um marco de caminhada. Quem aqui cresceu indo para acampamento jovem sabe bem o que é isso, quanto um acampamento desse é importante, o quanto ele traz unidade, crescimento, o quanto ele, né, fortalece a caminhada. Então quero incentivar também você que é pai e mãe a estar aí, né, motivando o seu filho para poder ir. Você, irmão adulto da igreja, que já não pode ir mais para acampamento jovem, quem sabe você pode ajudar algum adolescente jovem que não tem condição de ir. Você procura também a liderança dos jovens, Vitor, Marcele, toda a equipe, para poder, quem sabe, apadrinhar ou ajudar no apadrinhamento de algum adolescente ou de algum jovem. Mas está aí, até o dia 22, né, a data limite. Mas, queridos, quero trazer uma informação para a igreja. Vamos falar lá de Ponta de Pedra, né? Coloca aí a projeção. Desde o segundo semestre do ano passado, a Convenção Batista Brasileira, e principalmente na sua atuação aqui em Pernambuco, iniciou um belíssimo trabalho de plantação da primeira igreja batista ali em Ponta de Pedra, né? Região norte do nosso estado. Então essas ações começaram a acontecer desde o ano passado, foram intensificadas ali no final do ano. E nesse mês de janeiro, a Convenção Batista do nosso estado tem unido forças com várias igrejas para aproveitar aí o janeiro, que tem muita gente lá em Ponta de Pedra, né? É uma área de praia, é uma área que muitas pessoas vão passar o mês de janeiro por ser um mês de férias. Então, nesse mês de janeiro, a convenção, junto com as igrejas batistas, que estão se disponibilizando, estarão fazendo uma série de ações missionárias e evangelísticas. E aí a nossa igreja, né, a Igreja Batista aqui em Prazeres, entendendo que é importante fazer parte dessa missão, não só local, mas também denominacional, nos colocamos à disposição da convenção para ajudar nesse trabalho e nessa plantação da primeira igreja batista naquele lugar. E aí, na próxima quarta-feira, um grupo de jovens da nossa igreja, liderados por Ian, vão estar indo, porque na quarta-feira vai ter uma ação especial do dia 14 até o dia 18, porque a carreta batista missionária vai estar lá. A carreta missionária é uma carreta que traz uma série de serviços para a comunidade, desde atendimento médico, serviços sociais. E aí você tem a carreta com os profissionais da convenção que estarão trabalhando na carreta, e o que eles precisam é de pessoas para estarem fazendo agora o evangelismo de rua. Então é quem vai estar no mano a mano, é quem vai fazer luau na praia, é quem vai lá fazer um teatro de rua, quem vai estar conversando. A carreta vai estar nesse período. Durante o sábado vai ter um grande evangelismo lá na região da praia. E no domingo vai ter o pedal da Bíblia, né? Vai ter um grande passeio ciclístico lá, que eles estão chamando de pedal da Bíblia, que vai ser também um grande momento de evangelismo.
Então, quarta-feira agora está indo um grupo de jovens. No final de semana, algumas pessoas vão para apoiar e reforçar esse trabalho. Então, a gente queria que a igreja estivesse orando por isso. É uma ação missionária nossa, uma viagem missionária. Ah, pastor, por que não abriu para quem quisesse se inscrever? Porque não é uma viagem missionária organizada 100% por nós. É uma viagem missionária organizada pela convenção, dentro de demandas que a convenção colocou. Então, a gente está levando um grupo de pessoas específicas para atuar em cima disso. Então, eu acho que a maior parte dos jovens que vão estão aqui presentes. Eu queria chamar eles aqui. Todos os jovens que estarão lá nessa semana, vem aqui à frente. Nós vamos fazer um momento de oração. Eu quero chamar também Bruno e quero chamar Valdir, que não são mais tão jovens. São 20 e quantos que estão indo quarta? 23 estão indo quarta-feira agora. Oséias está indo aqui representando a liderança da igreja para dar suporte. Parece que Oséias é que vai cozinhar para esse povo, né? Já pensou, irmãos? Não, Oséias vai ser o suporte do que eles precisarem. A parte da alimentação é com a convenção. A convenção está estabelecendo lá um lugar de refeição. Mas eu quero agradecer muito a Deus, a vida de Bruno está aqui e de Valdir, porque eles dois têm casa lá em Ponta de Pedra, então eles estão cedendo a casa para ser a base da equipe. Então, na casa de um vai ficar as mulheres, na casa do outro vai ficar os homens. A convenção tem um lugar lá para todo mundo dormir, mas imagine, várias igrejas estão ajudando. A gente está conseguindo uma base para a nossa igreja, o que é bênção, né? Então, esses dois irmãos aí estão cedendo as casas, tá certo? Para o pessoal ir trabalhar. Ninguém vai para a praia, né, gente? Ninguém vai levar roupa de praia, de banho. É só para pregar. Porque vem assim, né? Eita, Ponta de Pedra é bom demais evangelizar, né? Na praia ali. Não, mas é um trabalho missionário. É uma obra importante. Uma ação de plantação naquele lugar que precisa conhecer Jesus. Já tem um casal de missionários que é quem vai dar continuidade. A igreja hoje está se reunindo, não no lugar que será ela está usando a casa de uma irmã batista, que cedeu provisoriamente, mas desde o ano passado há uma campanha também de arrecadação de recurso para a compra do terreno e construção, e esse processo também já está bem adiantado, tá? Então nós estamos felizes por poder enviar esses irmãos que vão estar ali ajudando e trabalhando na evangelização e plantação dessa igreja. E queríamos agora fazer um momento de oração, pedir que você fique de pé. Vou chamar aqui os dois pastores, pastor Paulão, pastor Walter. Irmãos, lá em Atos capítulo 13, diz assim: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, na Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, e Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas e Saulo. Certo dia, enquanto adorava o Senhor e jejuava, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. A igreja tem o papel de enviar aqueles que vão fazer a obra do Senhor. Então eu quero convidar você a estender sua mão para cá, impondo sua bênção aí, o seu compromisso de oração. Esteja orando durante essa semana por essas vidas que estarão ali naquele lugar, pregando a palavra, pregando o evangelho e fazendo a obra do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, louvado, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Nós queremos agradecer por esse momento, porque é um momento do Senhor, ele faz parte da tua obra e da tua missão. Nós estamos aqui agora como igreja para agradecer primeiramente a oportunidade de fazer parte da tua obra, Senhor. Essa obra que fala de salvação, essa obra que fala de eternidade. E nós queremos agradecer porque quem somos nós para o Senhor nos fazer instrumentos de uma mensagem
que muda o destino eterno das pessoas. Obrigado, Senhor, porque essa mensagem, primeiramente, o dia nos alcançou, porque essa mensagem tocou o nosso coração, porque ela nos transformou e agora nós podemos ser porta-vozes de tudo isso que o Senhor fez nas nossas vidas. Queremos, como igreja, te pedir por esse trabalho de plantação de uma igreja batista, mais uma igreja batista no nosso estado, ali, Senhor, em Ponta de Pedra, região norte do estado de Pernambuco. Pai, nós sabemos que esse é um projeto teu. Nós sabemos que quando o Senhor planta uma igreja é porque o Senhor quer salvar vidas, quer restaurar vidas. Queremos te pedir desde já pelaquele lugar, pelas famílias, comunidades que vivem naquele lugar, para que a tua obra, Senhor, possa alcançar aquele lugar, que essa igreja batista, junto com outras igrejas de outras denominações que já estão lá, possam ser instrumentos, Senhor, poderosos de levar a mensagem do Senhor para todos aqueles que moram, mas que também frequentam, que vão a passeio, que aqueles que chegarem em Ponta de Pedra, Senhor, possam ser impactados além da beleza daquele lugar, de tudo que aquele lugar pode oferecer, que eles possam ser impactados pelo poder do Teu Evangelho. Mas pedimos, Senhor, pelas ações que irão acontecer essa semana, pela carreta missionária que está lá, pelo evangelismo de rua que vai ter, pelo luau, pelo teatro, por todas as ações que esses teus filhos e filhas aqui irão participar, irão liderar, irão coordenar. Ó Senhor, serão dias na tua santa presença, pelo trabalho que vai acontecer no final de semana, pelo pedal, pelo passeio ciclístico, Senhor, o pedal da Bíblia, que vai estar ali também mostrando aquele lugar, a importância e o poder da tua palavra. Ó Pai, derrama sobre cada um aqui dos teus filhos e filhas a unção do teu Santo Espírito para fazerem essa obra de maneira que venham a glorificar o teu santo nome. Senhor, eu quero te agradecer por essas duas famílias, a família de Valdir, a família de Bruno e Cíntia, que estão recebendo esses irmãos, que estão abrindo suas casas como base missionária ali durante esses dias. Que o Senhor esteja abençoando essas famílias, que o Senhor esteja abençoando essas casas. Bruno e Cíntia, Senhor, que também vão fazer o deslocamento dessas pessoas ali no micro-ônibus, na Doblô. Que o Senhor esteja também cuidando deles e que tudo ocorra para a honra e glória do teu santo nome. Dá sabedoria ao teu filho Oséias, que vai estar dando todo o suporte naquilo que teus filhos irão precisar naquele lugar, representando a liderança da tua igreja. Aqueles, Senhor, que irão ali na sexta-feira, no sábado, que estarão lá também no pedal do domingo para serem instrumentos teus, para fortalecer ainda mais esse trabalho. Abençoa cada um, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome. Essa é uma obra tua. Abençoa todas as igrejas batistas que estarão atuando durante essa semana. E o que nós pedimos de todo o coração, não é pelo nome de nenhuma igreja, mas que somente o nome do Senhor Jesus seja exaltado, pregado e glorificado naquele lugar. Pai, muito obrigado. Abençoa a vida do teu filho Ian, que será o grande líder das ações missionárias. Também traz sabedoria a ele em tudo que nós formos fazer. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos celebrar a vida aí dos nossos irmãos. Podem sentar. Vocês viram que tem alguns mais maduros, né? Tem Nainho, tem Paulinho. Tem os mais idosos que também vão ajudar. Eles estão indo na quarta-feira, né, Ian? Quarta-feira de manhã. Eles já estão indo, trabalham lá quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo, depois do meio-dia, a gente está voltando. Eu devo estar indo me encontrar com eles na sexta-feira. Eu devo estar indo me encontrar com esses irmãos ali, junto com alguns que vão no final de semana. E nós estaremos juntos nessa missão. Louvado seja Deus. Chamar a Laurinha aqui. Teremos hoje o privilégio de ouvir a voz de Deus através de Laura. Laura é uma das líderes, né,
daquelas que estão à frente da nossa juventude, de maneira especial ali na vida dos nossos adolescentes, uma serva do Senhor que tem um coração muito alinhado ao coração de Deus, já tem sido instrumento não só para a nossa juventude, mas para a nossa igreja, e estamos felizes mais uma vez de receber de Deus a mensagem através da vida dela. Vamos orar pela vida de Laurinha e depois colocarmos os nossos corações à disposição daquilo que o Senhor quiser fazer. Pai, nós te agradecemos por este culto, por tudo que já vivemos aqui, e queremos agora colocar diante do Senhor esse momento, Pai, o momento da Tua palavra. Precisamos ouvir a Tua voz, somos carentes da Tua direção. Usa a Tua filha, instrumento nas Tuas mãos, para trazer à Tua igreja aquilo que o Senhor deseja falar. Que a Tua igreja seja edificada para a glória do Teu santo nome. Obrigado pela vida de Laurinha, pelo coração dela, pela disposição da sua caminhada em estar aqui, Senhor, fazendo a Tua obra. Obrigado pela vida de Lari, que dirigiu, por todos aqueles que participaram desse culto, de maneira ao Teu nome ser glorificado. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. É sempre uma responsabilidade muito grande estar aqui, mas também um privilégio muito grande poder ser útil para os irmãos e poder pregar a palavra de Deus. E desde já eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês, lá em Romanos 12. É um texto já bastante conhecido pela igreja. Vamos ler só o primeiro e o segundo versículo. É um texto bem curto, mas que eu espero que Deus tenha muitas coisas para falar ao nosso coração através dele. E a gente vai falar hoje sobre isso, sobre o que é ser agradável a Deus. E é sobre isso que esse texto fala. Vamos ler todo mundo junto, já que é bem curto? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Paizinho, amado querido, Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, rendendo louvores, Senhor, de poder estar adorando, Senhor, ao Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, meu Deus, que a gente possa, Senhor, continuar sendo sacrifícios vivos, Senhor, e que esse culto, Senhor, suba a Ti, Senhor, como um aroma agradável a Ti, Pai. É isso que eu te peço, não confiado em mim, Jesus, mas no Teu Filho amado. Amém. Amém. Gente, a gente está diante da carta de Paulo aos Romanos. É uma carta que Paulo escreve, onde ele ainda nem tinha visitado e conhecido a igreja de Roma ainda. Mas lá no primeiro capítulo ele fala da vontade que ele tinha de conhecer essa igreja. Ele fala que já tinha ouvido falar da fé do povo lá da igreja de Roma. E ele fala sobre essa intenção de poder ter a igreja de Roma como ajudadores dele na caminhada. Então, ele escreve essa carta com uma motivação bastante importante. Ele trata de vários assuntos que até hoje são pertinentes para a nossa vida e para a caminhada da gente como igreja. É interessante notar que lá nessa carta, nessa igreja de Roma, haviam judeus e haviam os gentios. Os judeus, vocês devem se lembrar, era o povo que era descendente da aliança. É o povo escolhido por Deus. A gente acompanha a história desse povo no Antigo Testamento praticamente inteiro. Então, era um povo bem específico assim, em relação aos costumes, em relação à cultura. Eles tinham, por exemplo, ideias e mandamentos específicos sobre o que eles deveriam comer, sobre a circuncisão. Então, eles tinham uma cultura que eles viviam. E, de um outro lado, tinham os gentios, que agora faziam também parte dessa igreja, junto com os judeus, né? Após o sacrifício de Jesus Cristo. Paulo escreve essa carta já um pouco avançado na sua carreira da fé. Então, a igreja já está lá avançando e muita gente se convertendo ao evangelho. E a gente tem esse povo agora gentio que não tem mais os mesmos costumes dos judeus, mas que agora também fazem parte desse corpo da fé. Então, dá para perceber aí que dois grupos bastante diferentes, convivendo junto, talvez
não dê muito certo, né? E Paulo, ele nota isso e ele escreve essa carta também com uma motivação de propagar a unidade na igreja entre os irmãos, tanto judeus como também de gentios. E essa é uma motivação muito forte de Paulo nessa carta. Antes da gente entrar exatamente no capítulo 12, a gente vai fazer uma recapitulação dos capítulos anteriores, né? Porque é muito estranho a gente já chegar no meio da história. A gente chega lá, Romanos tem 16 capítulos, e a gente chega lá no 12. Ok, o que é que acontece antes disso, né? A gente precisa fazer uma recapitulação. Como Paulo está escrevendo, né, para essa igreja, com esse grupo tão diferente de pessoas, ele vai falar de alguns assuntos importantes para a fé. Veja, Romanos é uma das cartas mais extensas de Paulo. Então, ele gasta bastante tempo fazendo uma verdadeira explicação do que é o Evangelho. Então, lá do capítulo 1, ele já chega falando assim, olha, minha gente, todo mundo pecou. Seja você judeu, seja você gentil, todo mundo pecou e todo mundo é carente e necessitado da graça de Deus. Então, lá em Adão, a humanidade caiu. Então, não é só um povo que é mais santo ou só um povo que precisa ser restaurado. Não, mas todo mundo é carente e necessitado da salvação. E aí, Paulo continua falando e explicando que essa salvação vem pela justiça e pela fé em Jesus Cristo. Veja, os judeus eles tinham um apego muito forte à lei, aos mandamentos de Deus. Eles valorizavam a lei, sendo que eles não conseguiam obedecer à lei 100%. Então, veja, Paulo fala aqui, olha, a lei é boa, a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés para vocês seguirem, ela é muito boa, vocês têm que seguir ela mesmo, mas ela, por si só, ela não salva. Quem nos salva é Jesus Cristo, é isso que ele vai dizer. Então, olha, ele diz assim, vocês não devem ser hipócritas porque vocês não conseguiram obedecer à lei. Então, vocês não devem impor que os gentios só possam ser salvos se obedecerem a essa lei de vocês. Não, eles têm que obedecer com uma resposta a Deus. Mas a salvação, a gente entende agora que é por conta do Evangelho e de Cristo Jesus na nossa vida. Então, ele explica todo o fato da gente receber a graça de Deus e da salvação ser pela fé, não por obras e não pela lei exatamente, apesar dela ser boa para nós. E ele continua explicando que agora Deus cria para si uma nova humanidade, tanto de judeus como gentios. O mapa da fé ele se expande, ele não está mais agora só restrito a uma etnia, a um povo, não. Mas todo aquele que nele crê pode receber, sim, da salvação que Deus tem para nós. Então, Paulo fala tudo isso lá nos capítulos anteriores, de 1 a 11. Então, é meio que uma aplicação bastante teórica que ele faz, de teologia, de explicação. Mas, no capítulo 12, onde a gente começou a ler, é meio como se ele chegasse e trouxesse algo mais prático para a nossa vida. Não é que ele vai deixar de falar de teologia ou nada do tipo, não. Mas ele traz algumas aplicações, assim, para a nossa vida diária. Veja, é como se ele dissesse assim, ele até inicia, né, falando, portanto. É como se ele dissesse, nossa, agora que vocês entenderam isso, que vocês entenderam o evangelho da salvação, que a salvação só vem pela graça, vocês precisam fazer isso, isso, isso. E é interessante notar que a nossa vida, a nossa caminhada cristã também é assim, né? A gente precisa da teoria, mas veja, de que adianta a gente saber muito da Bíblia, conhecer ela de frente até o final, saber vários versículos decorados, mas se a gente não aplicar, adianta de quê? De nada. Na escola, eu não era muito boa assim, de cálculo, de matemática, nada do tipo. Mas eu gostava muito de estudar a teoria, física, química, parte termodinâmica, eu gostava muito. Sendo que quando chegava na prova, não dava muito certo. Por quê? Eu só estudava a teoria, mas na hora da prática, né, não sabia fazer. Então, a gente precisa das duas coisas, teoria e prática. Mas, da mesma forma, a gente não pode ficar só na prática. Veja, tem muita gente que diz aí que, não, eu faço coisas boas, eu tenho um coração muito bom, veja, eu faço doação, eu ajudo várias pessoas, mas esse negócio aí de igreja, de Bíblia, de Deus, não precisa não quero saber. Então, não adianta. Da mesma forma, se eu souber fazer vários cálculos e não souber da teoria, por exemplo, sei lá, eu erro tudo, porque eu preciso saber que a força, sei lá, é de cima para baixo, não de baixo para cima. Deu para entender? A gente precisa das duas coisas, da teoria, mas também da prática. E é assim na caminhada cristã também. Então, por que nós devemos dar a nossa vida como o sacrifício a Deus? A primeira parte do primeiro versículo fala assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. E é interessante ver aqui que ele nos lembra das misericórdias de Deus. E ele faz isso por um motivo muito específico. Porque ele quer nos mostrar que Deus ele é misericordioso para a nossa vida. Que sem Deus a gente estaria numa condição completa de perdição, de pecado. Como ele fala lá mesmo, lá em Romanos 1, você deve se lembrar
que ele fala que o homem estava perdido e condenado a todas as inclinações do nosso coração, né? A tudo de sujo, a tudo de ruim que a gente acaba fazendo quando nós não temos Deus na nossa vida. Então, sem Deus, a gente está perdido, irmão, a gente está nas trevas. Mas aqui ele fala e nos lembra que Deus é um Deus de misericórdia. Porém, devido à sua misericórdia, ele coloca aqui, ele derrama a sua graça sobre nós. Então, se a gente entende o sacrifício de Jesus, se a gente entende o quão maravilhoso e misericordioso ele foi conosco, ao nos tirar da nossa condição de pecado, qual é a nossa posição diante disso? O que é que a gente faz agora que a gente entende que Deus ele é tão bom para nós? Imagine assim, que alguém te dá um presente. Imagine aí algo que você quer muito receber. E aí chega alguém e ela te dá isso que você quer muito receber. Qual é a sua reação diante disso? Eu acho que primeiro você ia ser muito grato, né? Pô, imagina aí, você ganha aquilo que você está precisando muito. E depois eu acho que você pensaria, nossa, como é que eu posso agora retribuir esse presente? Quando alguém te dá algo muito bom, você já fica pensando, nossa, no aniversário dela eu vou ter que dar algo muito melhor, né? Porque ela me deu, poxa, algo muito massa. Ano passado, no início do ano passado, a gente estudou no CCD o livro As 5 Linguagens do Amor. E era meio que cada capítulo a gente via uma linguagem, que era tipo assim, doação, presente, linguagem de afirmação, enfim, cada uma dessas linguagens. E a gente via como Deus nos amava e nos ama a partir de cada uma dessas linguagens de amor. Veja, ele nos deu um presente maior que a gente poderia receber, que é a salvação em Jesus Cristo. Ele nos dá palavras boas de afirmação através da sua palavra. E aí era interessante que, na conclusão, no final do livro, o autor ele fazia essa reflexão. Ok, Deus nos ama através de todas essas linguagens, mas como nós podemos devolver esse amor para Deus? Porque, veja, a gente não consegue fazer o que ele fez por nós. O sacrifício maior que ele fez de dar a sua vida para que a gente pudesse ser salvo. O salmista, lá no Salmo 116, ele também se pergunta isso. Ele pergunta, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Como a gente retribui a bondade do Senhor para a nossa vida? E o salmista mesmo responde, ofereci-te sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. A resposta do salmista é, eu oferecerei sacrifícios a Ele e renderei a Ele graças e louvores e habitarei nos átrios dEle, na casa dEle. Essa é a resposta de adoração do salmista depois de Deus ter o livrado de uma situação terrível. E é isso que a gente pode fazer também na nossa vida. Quando Deus nos livra, quando a gente reconhece a misericórdia dEle para conosco, a gente tem que adorá-lo, ser grato a Ele. A adoração é uma resposta. Mas quantas vezes a gente passa o dia sem nem agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Veja, todo dia Ele renova a sua graça sobre nós. Se nós estamos aqui, se cada pessoa está aqui presente hoje, é porque a graça dEle foi renovada na nossa vida. E quantas vezes a gente é meio que devorado pela nossa rotina, por tudo que a gente tem que fazer. E a gente passa o dia e nem lembra de agradecer. Poxa, Deus, obrigado por mais um dia de vida. Veja, Ele fez tantas coisas por nós, todos os dias Ele faz tantas coisas por nós. Lembre aí de tanta bondade que você já recebeu de Deus. Será que a gente não tem motivo para agradecer a Ele por tudo que Ele nos faz? E é isso que Paulo nos pede para fazer também, que a gente se ofereça como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o nosso culto racional. E o que é ser um sacrifício vivo? O que é que a gente entende a partir disso? Talvez seja mais fácil a gente entender o que é um sacrifício vivo se a gente entender o que não é um sacrifício vivo. E não é, literalmente, o que a gente pode pensar quando a gente olha para culturas anteriores, como as pessoas faziam, né, de se matar ou de oferecer pessoas para os deuses, por exemplo. Não é nada disso. Isso era um costume de culturas e de povos pagãos, muitas vezes, que faziam esse tipo de coisa para, sei lá, agradar ao Deus do Sol, para tentar conquistar alguma recompensa desses deuses falsos, obviamente. Ou até mesmo, não sei se vocês já ouviram essas histórias, mas muitas vezes imperadores lá atrás, eles morriam. E não era só ele que morria, não, minha gente, mas o povo fazia com que seus servos, suas concubinas, todo mundo fosse enterrado junto para morrer, porque eles acreditavam que na outra vida viria com todo mundo que tivesse morrido. Não, não é sobre isso que a gente está falando aqui. Nem sobre esses fundamentalismos que a gente vê até hoje em dia, de pessoas se matando, homens-bomba e tudo mais, em nome de religiões que também não é a nossa, não é o que a gente acredita.
Não, sacrifício vivo não é sobre nada disso. Muito pelo contrário, na verdade, Deus sempre reprova esse tipo de atitude, de sacrificar pessoas. Quando a gente olha lá no Antigo Testamento, né, Deus repreende o povo que tentava sacrificar crianças e tudo mais a outros deuses, e ele detesta e era visto como uma abominação de verdade para Deus. Mas você pode pensar, né, lembrando do Antigo Testamento, sobre um sacrifício, sim, que eram feitos a Deus de animais. Mas veja, tem uma lógica por trás disso. Veja, pense comigo assim. Quem era que pecava? Quem era que errava lá atrás? O povo. O povo de Israel cometia pecado, se afastava de Deus, idolatrava outros deuses, então eles que estavam errados. E veja, qual é o salário do pecado? A morte. O certo, pelo certinho, direitinho, era para eles morrerem. É ou não é? Porém, o que é que Deus fez? Deus teve misericórdia desse povo. E ele dizia assim, olha, não vou matar vocês, mas todo ano vocês vão ter que fazer um sacrifício específico para mim. E Deus, ele é um Deus de ordem, né? Ele diz exatamente como esse sacrifício teria de ser feito. Ele disse assim, olha, vocês vão pegar um animal imaculado, vocês vão lá se preparar totalmente para poder fazer lá a expiação desse animal. E o sangue desse animal vai apaziguar a minha ira e vai subir como um aroma agradável a mim, por conta do pecado de vocês. Mas veja, isso era um sacrifício que precisava ser repetido todo ano por conta do povo de Israel, porque o povo sempre pecava. Então, esse sacrifício sempre tinha que acontecer. Mas hoje a gente não precisa mais fazer esse sacrifício de animais, graças a Deus. Por quê? Porque Jesus, ele já se sacrificou por nós. Ele foi o Cordeiro perfeito que deu sua vida para que nosso pecado pudesse ser perdoado. Ele foi o sacrifício perfeito e imaculado do Senhor, que nos permitiu agora termos paz com Deus, que a gente pudesse agora ser livres e libertos da condenação do pecado. Então, hoje a gente vive nessa nova aliança. Então, a gente não precisa mais fazer sacrifícios de animais a Deus, não. Mas Deus ainda pede que um sacrifício seja feito. Mas não um sacrifício para perdoar os nossos pecados, não, porque isso já aconteceu em Jesus. Mas um sacrifício de gratidão, um sacrifício de resposta por tudo aquilo que Deus fez por nós, pela misericórdia que a gente já recebeu diante de Deus. E veja, é uma resposta exatamente. Não é algo que a gente precisa fazer para que a gente conquiste, sei lá, a aprovação de Deus. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que manter uma performance, né, diante de Deus. Não, eu tenho que ler a Bíblia toda, eu tenho que vir para todos os cultos, servir em todas as áreas da igreja. E veja, isso é bom. É bom que você sirva, é bom que você leia a Bíblia, é bom que, sei lá, você faça coisas que agradem a Deus dessa forma. Mas isso não lhe salva. Você fazer isso não vai lhe salvar, porque a única coisa que pode te salvar é o sacrifício de Jesus por você. Todas essas coisas que a gente faz é uma resposta de gratidão do nosso coração a Deus. A gente não pode barganhar com Deus, ó Deus, se eu fizer isso aqui, o Senhor vai me dar aquele carro que eu estou precisando. Ou então, se eu fizer um jejum de uma semana, aquela viagem vai sair. Não, porque a gente não barganha com Deus, não é assim que funciona. Essa não é a lógica que a gente segue. O nosso sacrifício é uma resposta de gratidão. Eu enfatizo mais uma vez que a gente precisa sair daqui conscientes disso. Então, nós precisamos ser um sacrifício vivo para Deus. E sacrifício vivo, então, agora, chegando finalmente, né, o que é um sacrifício vivo? É nós vivermos uma vida dedicada diante de Deus. É você adorá-lo, é você exaltá-lo com tudo que você é, com toda a sua vida, com exatamente aquilo que você faz no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. Veja, como é que a gente pode ser um sacrifício vivo com aquilo que você faz? Você vai para o trabalho? Seja um bom testemunho de cristão, de verdadeiro seguidor e imitador de Jesus Cristo no seu trabalho. Atue com integridade, atue com diligência, com cuidado naquilo que você foi colocado por Deus para fazer. Você vai para a escola, você estuda. Veja, atue com integridade também lá. Seja um aluno responsável, seja um aluno dedicado. Não use ChatGPT para fazer seus trabalhos completos. É mais fácil, né? Hoje em dia todo mundo usa ChatGPT para tudo. Mas veja, a gente não foi chamado para fazer o fácil, né? É muito mais fácil. Você chega lá, bota no ChatGPT, escreva para mim essa redação completa. Mas você pode até pensar, poxa, é uma besteira isso. Mas é nas besteirinhas mesmo, nas pequenas coisas que a gente foi chamado por Deus para ser diferente. E dar testemunho disso. E as pessoas lá fora percebem isso, tá? Da gente. Então, seja em casa, seja no seu tempo livre, no trabalho, nós somos chamados para sermos sacrifícios vivos para Deus em tudo que a gente faz.
Com os nossos dons também é uma das formas da gente ser sacrifícios vivos para Deus, com aquilo que Ele mesmo nos deu para fazer. Então, pense aí, temos tantos dons, e Paulo fala isso no restante desse capítulo, que a gente pode usar para poder servir a igreja e servir aos irmãos, né? E essa é uma das formas que a gente pode também ser sacrifício vivo, ajudando e contribuindo uns com os outros com os dons que Deus nos deu. Então, veja, você tem um dom, sei lá, de ensinar no CCD, veja, faça isso da melhor forma possível. Faça isso como quem faz como um sacrifício para Deus, não para quem vai estar ouvindo, não para quem vai estar lá percebendo, não, mas para Deus, porque é para isso que você faz e você serve. Veja, você atua no louvor, você canta, você toca um instrumento. Poxa, você vai fazer isso da melhor forma possível, que é para Deus. Então você vai se dedicar, vai aprender a tocar as músicas, vai estar aqui e louvar e exaltar a Deus, porque é para isso que você foi chamado, para glorificar a Ele. É como diz na palavra, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, ser sacrifício vivo é ser um sacrifício completo, com tudo que a gente é, com todo o nosso ser. Mas o problema é que, muitas vezes, a gente só quer dar partes de quem a gente é para Deus. Ah, não, até aqui vai, mas o restante exigiria demais de mim. Nossa, eu teria que dar muito mais tempo para Deus, eu teria que, sei lá, dar muito mais dos meus recursos para que essa obra fosse realizada. Não, uma parte só, um pouquinho do meu tempo, sabe? Meia hora, 1 hora é muito. Vou dar 10 minutinhos ali que não pesa na minha rotina. E quando a gente faz isso, a gente acaba muito mais sendo um sacrifício para os deuses e os ídolos do nosso coração do que um sacrifício a Deus. E é tão fácil se sacrificar para essas coisas, né? A gente se sacrifica tanto pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos, e para Deus é como se fosse algo secundário na nossa vida, né? A gente deixa o que sobra mesmo. E muitas vezes a gente faz isso usando até as coisas que Deus nos dá como desculpa. Veja, você ora para Deus te dar um trabalho. E aí Deus te abençoa com esse trabalho. E aí você precisa agora dedicar mais tempo ao trabalho, tá lá, sei lá, fazendo hora extra o tempo todo. E aí chega alguma coisa que a igreja precisa de você, que você precisa estar ali mais firme com Deus. E aí você fala, eita, não dá, porque meu trabalho está me matando. Veja, uma bênção que Deus te deu, você está usando como desculpa para dizer que não pode fazer o que Ele pede que você faça, que Ele lhe dá o privilégio de fazer, que é servir a Ele. E a gente usa essas desculpas o tempo todo. A tecnologia é uma desculpa que a gente usa o tempo todo, né? O nosso bel prazer, o nosso tempo livre, a gente prefere, sei lá, passar assistindo algo que a gente gosta, lendo algo que a gente gosta, mas é muito mais custoso quando a gente pensa, não, poxa, eu deveria estar lendo a Bíblia agora, né? E ele fala também, Paulo, sobre, além de ser um sacrifício vivo, né, com tudo que a gente é diante de Deus, ser também um sacrifício santo. E ser um sacrifício santo significa ser separado por Deus. E a gente vive isso também na nossa caminhada cristã, né? É uma busca por santidade o tempo inteiro. A gente buscar ser mais parecidos com Deus e imitadores dele em tudo que a gente faz. A gente vive aquela ideia, né, do já e o ainda não. A gente já foi salvo e libertos do nosso pecado, da condenação do pecado. Mas veja, a gente ainda está aqui, a gente ainda está no mundo. E a gente peca, mesmo nós já sendo redimidos por Deus. Porque nós ainda não estamos lá com Ele na glória. Mas é um processo onde a gente vai buscar não ficar caído, né, como o Lalac falou na ministração, mas que a gente vai buscar se levantar, com a ajuda do Espírito Santo, ser mais santificado. Paulo fala lá em Romanos 7 sobre essa batalha entre carne e espírito. E ele diz assim, pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. E mais para frente ele fala, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que habita os meus membros. E essa batalha ela existe até nos dias de hoje, né? A gente vive entre saber o que é o certo a fazer, de fato, e também guerreando com a vontade que a gente tem de, nossa, não queria fazer isso, mesmo sabendo o certo que a gente tinha que fazer. Mas a gente precisa buscar os frutos do Espírito que nos capacitam a fazer o que Deus nos pede, né? Buscar a orientação do Espírito Santo para que a gente possa colher os frutos que Ele coloca na nossa vida. E Paulo também continua falando aqui, além da gente ser um sacrifício vivo, ser um sacrifício santo, a gente também deve ser um sacrifício agradável a Deus. Veja, vocês gostam de receber qualquer coisa? Vejam, vocês pensem assim, vou dar uma tarefa para que fulano possa me ajudar a fazer tal coisa. E aí fulano vai e faz para você de qualquer jeito, assim, tipo, como se nem se importasse. É meio chato isso, né?
E aí você fica, poxa, precisava tanto da ajuda de fulano, e fulano fez como se fosse para nada, de qualquer jeito. E eu acho que muitas vezes a gente trata a nossa relação com Deus assim, só porque as coisas de Deus a gente faz meio que de qualquer jeito, sabe? Ah, fui chamado para ajustar os bancos aqui. Aí eu vou e deixo tudo assim, meio troncho. Sabe? Como quem não se importa com o zelo e com a ordem que o Senhor nos dá. Então, será mesmo que Deus ele aceita qualquer coisa ou será que ele rejeita? Quando eu estava pensando nisso, eu lembrei muito da história de Caim e Abel. Lá fala assim, na Bíblia. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Veja, Caim faz uma oferta. Os dois fazem uma oferta. Mas Abel, ele dá um preparo a mais, sabe, naquilo que ele tinha para oferecer ao Senhor. Ele oferece as primícias, aquilo que ele tinha de melhor. E Caim não, Caim oferece uma oferta. E Deus fala que ele se alegrou daquilo que Abel fez, mas ele rejeitou a oferta de Caim. E você pode estar pensando, não, isso é sobre valor. Não é sobre valor. Lembre também da história da viúva. Jesus vê os ricos lá dando enormes quantias, depositando lá nos gasofilácios, e aí chega uma viuvinha com 2 moedas e ela vai lá e faz a sua oferta, com tudo aquilo que ela tinha. E Jesus fala assim, afirmo-lhe que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Isso mostra que Jesus não necessariamente se importa com o valor. Veja, ele não precisa dos nossos recursos, ele não precisa daquilo que a gente tem para oferecer a ele nesse sentido. Mas veja, ele olha para muito mais fundo na gente. Ele olha para o nosso coração, para o coração de quem está lá se dedicando, entregando a oferta. E isso vale para os nossos recursos. A gente pensa em oferta, claro, o lógico que vem é isso, mas a nossa oferta de vida também. A nossa oferta de vida como uma oferta agradável a Deus. Ele olha para o nosso coração quando a gente entrega tudo que a gente afirma que entrega de verdade para Ele. Será que a gente está entregando com tudo aquilo que a gente é, com uma boa vontade no nosso coração? Assim, boa vontade, né, que Ele mesmo coloca em nós. E lá no Salmo 51:17, ele fala assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então, a Bíblia é muito clara em falar que Deus ele olha para o nosso coração, para o coração de quem está se colocando à disposição dele para fazer o que a sua obra pede. Então, será que quando você está aqui servindo na sua igreja, servindo no seu trabalho, servindo na sua escola, na sua comunidade, você está entregando isso como se fosse para Deus, de coração, de forma completa e inteira para Ele? Porque é isso que Ele pede e é disso que Ele se agrada. De um coração contrito, de um coração sincero e generoso para Ele. E Ele fala que, continua que isso é o nosso culto racional. É o nosso culto que a gente presta a Deus. Veja, isso aqui, a gente está aqui hoje reunido, no dia do Senhor, também é um sacrifício a Ele. Porque a gente está aqui adorando, louvando e entregando a Ele o nosso louvor e aquilo que Ele merece receber, né? A nossa adoração, de fato. E isso é o culto racional que Paulo fala aqui. A gente adora e serve como a quem sabe mesmo o que está fazendo. A gente não está aqui meramente guiado pelas emoções. Não. A gente se emociona com os louvores, com a palavra que é falada e ministrada. Mas a gente está aqui racionalmente porque a gente entende o Deus que a gente adora. A gente entende o Deus que a gente segue. E isso é um culto racional, é um culto lógico de entrega ao Senhor por tudo que Ele nos tem dado. E muitas vezes a gente menospreza isso aqui, esse encontro e essa reunião. Muitas vezes a gente deixa que o desânimo, ele tome o nosso coração, a falta de vontade. E veja, às vezes bate mesmo, né? Como Lala falou aqui no início. A gente fica sem vontade. Poxa, tem que ir para a igreja, hoje tem culto. Mas não é bom quando a gente vem, não é bom estar no meio do povo de Deus. E a gente não pode ser guiado pela nossa vontade, né, irmão? A gente precisa ser guiado por aquilo que Deus nos chama para fazer. Então, é isso que Paulo quer dizer quando a gente pensa em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele vai para o 2º versículo e ele fala sobre a ideia de ser transformados, de não nos amoldarmos ao padrão desse mundo, mas de sermos transformados pela renovação da nossa mente.
Sabe quando você tenta meio que entrar numa roupa que não cabe mais? Tipo, você já passou do número, você tenta colocar, sei lá, a calça, e você não entra de jeito nenhum, e você fica insistindo para poder caber ali dentro. Pronto, é meio que essa ideia de quando a gente tenta se moldar aos padrões desse mundo. A gente está inserindo no mundo, isso é óbvio. A gente não vive numa bolha isolada, só aqui dos crentes. Não, a gente trabalha no meio secular, com o pessoal aí de fora. E a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente deixa entrar no nosso coração. Muitas vezes a gente convive tanto com o mundo e com as coisas aí fora que a gente começa a assimilar e a tratar como normais algumas coisas que a gente vê. Sei lá, você está vivendo aí algum dia da sua vida e você pensa, fulano não me ajudou, né? Então, ele vai ver só. Quando for a vez dele, ele vai ver. E a gente acha que isso é normal, dar esse tipo de troco, esse tipo de vingancinha. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina, né? Você para e pensa, eita, será que Deus está mandando eu agir assim mesmo com o meu irmão? Será que é isso que a palavra de Deus fala? Então, a gente meio que acaba normalizando alguns padrões e coisas que a gente vê no mundo. Porque, é claro, é meio que, entre aspas, uma batalha desonesta, porque a gente está inserido a maior parte do nosso tempo aí, nesse meio. A gente trabalha, a gente estuda, a gente consome muito conteúdo, né? A gente lê coisas, a gente escuta, assiste série, de coisas que estão aí no mundo. Então, pode ser muito mais fácil da gente se contaminar com essas coisas. Veja, imagine que você tem 2 plantas. Se você rega uma planta só, a outra vai ficar mais fraca, não é verdade? Então, a gente precisa regar também o nosso espírito, regar as coisas de Deus mesmo para a gente. E não só a carne, né? Como a gente tinha falado antes, dessa batalha entre o espírito e a carne e o pecado que habita em nós. A gente não pode se conformar com esse mundo, e muito pelo contrário. Paulo nos diz que a gente deve ser transformados pela renovação da nossa mente. E ser transformado pela renovação da nossa mente é através da palavra de Deus. É através da gente ser regado mesmo pelo que ela nos diz. É através da busca incessante por aquilo que vem de Deus, muito mais daquilo que vem do mundo. É assim que a nossa mente ela é transformada e renovada. É assim que a gente aprende a ser imitadores mesmo de Cristo. Veja, se você não conhece o Deus que você serve, se você não conhece Jesus Cristo, como é que você vai imitar alguém que você não conhece? E a gente é chamado para isso, né? Para ser imitadores de Deus. E é através da palavra, dessa renovação da nossa mente, que a gente conhece mais de Cristo, que a gente caminha mais nas disciplinas espirituais, na oração, na dedicação, que Ele começa a atuar e transformar o nosso coração. Quando a gente pensa muito em transformação, né, a gente pensa, nossa, da galera que vive aí no mundão e vem para cá e se converte. Realmente, é uma transformação que a pessoa passa que chega a ser meio que radical, assim. A gente vê isso claramente e temos exemplos disso aqui. Mas Deus trabalha também na vida de quem, por exemplo, já está há muito tempo na igreja. Nós ainda temos coisas a sermos transformadas no nosso coração. Talvez seja o nosso ego, talvez seja o nosso orgulho, talvez seja, enfim, tantas coisas, nossos relacionamentos que precisem ser transformados. Todos nós temos algo a ser transformados diante de Deus. Isso é uma luta diária, é algo que Deus vai fazendo ao longo da nossa vida até a gente chegar lá. Não tem esse papo de, não, já estou na igreja há 30 anos, já sei de tudo. As histórias da Bíblia sei todas, preciso nem ir para a igreja mais, porque vai falar de alguma coisa que eu já sei. Claro, né, irmão, que vai falar de alguma coisa que você já sabe. A Bíblia está aqui, é para a gente ficar relembrando mesmo tudo aquilo que a gente já sabe e renovando a nossa esperança nisso. Porque a gente esquece, a nossa memória é fraca, é falha, e sempre a palavra de Deus se renova no nosso coração, e a gente sempre tem algo mais a aprender daquilo que Ele coloca, né, na nossa vida. E já para terminar, Paulo continua falando, né, para que a gente precisa fazer todas essas coisas. A gente precisa ser um sacrifício vivo, a gente precisa ser transformados, ter a nossa mente transformada e não se amoldar a esse mundo, para que finalmente a gente possa ser capaz de experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E através dessa transformação da nossa mente, do conhecimento de Deus, de quem Ele é na nossa vida, que a gente consegue, de forma prática, vivenciar e perceber a vontade boa e agradável de Deus na nossa vida. Então, o resumo dessa mensagem é: viva a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não se amolde aos padrões desse mundo, mas permita que o exemplo de Jesus, que foi o sacrifício vivo, mais santo e mais agradável a Deus, transforme a sua mente e o seu coração. Amém. Vamos orar. Paizinho, amado querido, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Porque ela nos exorta, Senhor, e nos confronta, Pai,
para que a gente saia, Senhor, da nossa situação de passividade, Senhor, diante da Tua obra, para que a gente saia, Senhor, do lugar, Senhor, de até mesmo de má vontade, Senhor, de só te dar aquilo que sobra, Pai. Não é isso que a gente quer, Pai. Mas, Paizinho, através do Teu Espírito Santo, Senhor, nos capacita, Senhor, para que a gente venha entregar a Ti, Senhor, sempre o que temos de melhor, ó Pai. Porque isso não é para te conquistar ou para tentar ganhar alguma coisa de Ti, não, Pai. Mas é simplesmente, Senhor, porque Tu já fez algo muito bom e muito maravilhoso por nós, meu Deus, que foi nos entregar a salvação por meio de Cristo Jesus, meu Deus. Por conta das Tuas misericórdias, Pai, nós podemos, Senhor, entregar e Te devolver um sacrifício agradável a Ti, um sacrifício, ó Pai, daqui que Tu olha, Senhor, mesmo enxerga com amor, meu Deus. Não podemos, Senhor, fazer muitas coisas, Senhor, e nada que se compare, Senhor, ao que Tu fez por nós, mas podemos, Senhor, Te devolver uma singela adoração, Senhor, uma vida diante de Ti. É isso que queremos nos entregar, Senhor. Então, nos capacita, Senhor, todos os dias, para que a gente entregue o que há de melhor, como a quem faz para Ti, meu Deus. Paizinho, que nada mais, Senhor, enche o nosso coração, que nada mais seja agradável ao nosso coração do que a Tua presença, do que estar contigo, Senhor, todos os dias. Que essa certeza, Senhor, e essa gratidão inunde os nossos corações e a gente viva, Senhor, Pai, para Te engrandecer, para Te glorificar, Senhor, porque Tu és merecedor e digno, Pai, de toda adoração que surge no nosso coração, Pai. É isso que eu Te peço, não confiado em Ti, mas no Teu Filho Jesus. Amém. Vamos cantar isso, Senhor, como um sacrifício a Ele também, de louvor? Envolto em Tua presença, aos Seus pés é onde eu quero estar, em meio a Tua santidade. Quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mas o que Tu podes fazer. Só quero a Ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro coração a Ti. Lamento viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro coração a Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos.
É extremamente importante você estar na presença do Senhor. O Senhor nos traz aqui para sermos edificados por Ele, sermos exortados. A palavra do Senhor vem para o meu e para o seu coração. Essa é uma obra dEle. É o Espírito Santo que faz isso. Ele nos ensina. Ele nos mostra a direção. Ele mostra o nosso erro. Ele nos confronta. Ele nos consola, conforta. Essa é a obra de Deus sobre nós. Mas todos nós, quando saímos daqui, temos que tomar uma decisão. Essa é a parte que nos cabe. O que nós vamos fazer com a palavra de Deus na nossa vida? O que iremos fazer com a direção que o Senhor nos trouxe hoje? O que iremos fazer com essa palavra que nos convida a refletir primeiro sobre as misericórdias do Senhor, sobre tudo que Ele fez por nós. E a partir desse conhecimento nos convida então a viver uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós somos influenciados pelo mundo a ter uma caminhada muito voltada para nós mesmos. São as nossas necessidades, são as nossas vontades, são as nossas dores, são os nossos problemas. O foco da nossa vida parece que é isso, é resolver essas questões de nós. E é isso que nos aprisiona, porque a gente não foi criado para isso. Nós fomos criados para glorificar a Deus. A alegria e a realização completa está quando entendemos isso. E daí vivemos essa vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E por fim, um grande convite. Não se conforme com o mundo. Não se amolde ao padrão do mundo. Aquilo que o mundo diz que tem que ser, aquilo que o mundo diz que é certo, aquilo que o mundo diz que você precisa para ser feliz, aquilo que o mundo determina para você como padrão de alegria, de beleza, de bem-estar, de realização. Não se amolde a esse formato, porque ele é mentiroso. Não se conforme com isso, mas seja transformado pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, da palavra de Deus na sua vida. Irmão, é difícil andar na contramão do mundo, é difícil. É difícil, porque parece que a onda é muito grande. A onda vem e parece que quer nos levar na forma de ser, de pensar, de se comportar, de sentir. Mas o Senhor nos sustenta, nos segura e diz assim: vale a pena viver a minha vontade. Vale a pena andar no meu caminho, viver a minha palavra. Afinal de contas, não somos cidadãos deste mundo. Nossa cidadania é o quê? É o céu. É a eternidade. Então pense o que você vai fazer com a palavra poderosa que você ouviu nesta manhã. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. E aqui nesse culto celebrado, onde é o Senhor que governa tudo, é o Senhor que faz tudo. Nós temos tantas oportunidades importantes na nossa vida. A oportunidade de te louvar. Como aqui cantamos com o grupo que nos conduziu. Não há nada mais que nós precisamos, Pai, a não ser o Senhor. O Senhor é suficiente para nós. Mas tantas outras canções e adorações. Obrigado porque aqui também podemos orar. Interceder ao Senhor, colocar diante do Senhor a nossa vida, abrir o nosso coração, Pai. Aquelas lutas e batalhas que estão dentro de nós, que nos afligem, aquelas questões que afetam a nossa mente, as dúvidas, os medos, as inseguranças, as influências. Obrigado porque nós podemos orar e colocar isso diante do Senhor. Mas obrigado porque aqui nós ouvimos a Tua voz, através da pregação da Tua palavra. E a Tua palavra é clara para nós. O Teu convite, Senhor, ele é claro. Obrigado pela Tua graça e misericórdia, que nos faz e nos dá todo dia essa oportunidade de ajustarmos a caminhada, de abandonarmos o caminho errado, de lançarmos fora aquilo que ainda está na nossa vida e não agrada o Senhor.
mas a oportunidade de decidirmos viver conforme aquilo que o Senhor deseja. Ó Deus, abençoa a tua igreja aqui reunida, Pai. Tu conheces cada vida, cada família aqui presente. Ó Deus, ministra em cada coração, a partir da semente poderosa que foi lançada. E que a tua obra aconteça na vida de cada um aqui, em cada casa aqui. E que o teu nome seja glorificado em cada realidade, Pai. Mais uma vez, obrigado por todos aqueles que serviram e foram instrumentos do Senhor nesse culto. Pela vida de Larissa, que dirigiu, de Laurinha, que trouxe a tua santa e poderosa palavra, Pai. Continua abençoando tuas filhas, abençoa a nossa liderança jovem, Senhor. Continua trazendo sobre todos eles capacitação, unção, bênção e proteção, para eles conduzirem a nossa juventude sempre nos teus caminhos. Nos dá um dia de alegria, de comunhão, em família, um dia na tua santa presença, um resto de domingo, Pai, abençoado para a glória do teu santo nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Querido, dê um abraço aí no seu irmão, se você ainda não deu, e deseje a ele um resto de domingo especial na presença do Senhor.